Esta é a minha versão das histórias de Sherlock Holmes nos dias atuais. Ela é apenas baseada e inspirada nos livros de Arthur Conan Doyle, portanto, se diferenciando em vários pontos da obra original. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário, mesmo que simples e curto. E se você gostar das minhas histórias, considere se inscrever no canal e seguir comigo nessas jornadas e aventuras em audiodrama. Aproveite e ouça sem moderação. Márcia Velk apresenta a série Sherlock, o Consultor. Episódio Um Estudo em Azul, baseado em um estudo em vermelho de Arthur Conan Doyle. Parte 2 de 4. John e Sherlock estavam atravessando a Vauxhall Bridge, uma das pontes mais antigas de Londres. Construída em 1816 e reformada em 1906, sua estrutura fora feita em aço e granito. Seus arcos eram pintados de vermelho, com detalhes em azul e amarelo, e belas estátuas de bronze estavam presas às colunas entre os arcos. O nome Vauxhall veio de um famoso parque público, chamado Vauxhall Gardens, cujo acesso era feito pela ponte. Pela janela do carro, do lado de John, se podia ver a ponte de Lambeth a meia milha, e a ponte de Westminster a 1 milha, com o Big Ben à esquerda e a London Eye à direita. O céu estava parcialmente encoberto e uma balsa deslizava vagarosamente sobre as águas do rio Tamisa, indo para o leste, enquanto os veículos iam e vinham sobre a ponte. John desviou os olhos da estrada por um breve momento e encarou Sherlock, espantado com as últimas palavras que ouviu. — Como assim você não sabe que a Terra gira em torno do Sol? Exclamou John, assombrado, voltando a olhar para a pista. — Meu filho sabe que a Terra gira em torno do Sol. Isso é conhecimento básico. — Bom, graças a você agora eu sei, disse Sherlock com sua calma quase snob. De nada, John respondeu a um agradecimento inexistente de Sherlock. E como agora eu sei, farei o possível para esquecer. Continuou Sherlock, ignorando a resposta de John. O quê? Por quê? Perguntou John, enquanto paravam no sinal vermelho, já no lado norte da ponte. Vamos ver se consigo me fazer entender, disse Sherlock com um ar entediado, enquanto eles atravessavam o cruzamento e seguiam pela Vauxhall Bridge Road. Vamos imaginar que nosso cérebro seja como um sótão, e que nós o preenchemos com a mobília e os objetos que escolhemos. No caso, o conhecimento. Um ser humano tolo recolhe todo tipo de quinquilharias que encontra pelo caminho, de modo que o conhecimento que lhe poderia ser útil fica atravancado, ou na melhor das hipóteses misturado com muitas outras coisas, de modo que ele tem dificuldade em localizá-lo quando precisa dele. Já o ser humano diligente é muito cuidadoso com o que leva para o seu cérebro sótão. Ele evitará levar coisas supérfluas e inúteis, e o que ele levar, ele deixará organizado de tal forma que, quando precisar, facilmente encontrará o que procura. Eu chamo isso de sótão mental. É um erro pensar que o sótão tem paredes elásticas que se expandirão sem limites. Acredite em mim, chegará uma hora em que, para cada novo conhecimento, você esquecerá algo que sabia antes. É da maior importância, portanto, não ter fatos inúteis expulsando os úteis. Mas é o sistema solar, protestou John, enquanto fazia o contorno pela Wilton Road para chegar na Victoria Street. E o que isso tem importância para mim? Reclamou Sherlock impaciente.
Se giramos em torno do Sol ou da Lua, não faz a mínima diferença para mim e para o meu trabalho. Portanto, conhecimento inútil que não manterei no meu sótão mental. O carro parou no sinal vermelho do cruzamento da Victoria Street e John olhou o Little Ben, uma miniatura de 9 metros do Big Ben, feita em ferro preto com detalhes em dourado e vermelho, posto no largo canteiro de pedra que divide as ruas. O relógio marcava 10 minutos para o meio-dia. Nós não somos máquinas, Sherlock, comentou John, ainda olhando o relógio. Há informações que podem ser consideradas inúteis, mas que para mim são essenciais para a vida. Eu prefiro guardar no meu sótão cada momento inútil que passei com minha mulher e filhos. E se eu esquecer algo do meu trabalho por conta disso? Bom, sempre há internet para ajudar. O sinal abriu e John seguiu para a esquerda. E se você estiver em uma situação na qual não tem acesso à internet, você não terá nada. E suas estantes cheias das belas lembranças familiares lhe serão inúteis para resolver a situação. Sherlock suspirou. Por isso eu descartei os relacionamentos românticos da minha vida. Ele comentou, apreciando a vista dos prédios antigos da Victoria Street da janela do carro. São distrativos, trabalhosos e ocupam um espaço gigantesco no sótão mental, além de normalmente levarem à concepção de filhos, que são ainda mais distrativos e trabalhosos. Pelo visto, temos um espírito amargurado aqui, ironizou John, irritado com a forma de pensar de Sherlock. Eles agora seguiam pela Wilton Street, com o muro alto e as copas das árvores que cercam os terrenos do Palácio de Buckingham à sua direita. Eu não sou amargurado, sou prático, defendeu-se Sherlock. E eu não acho que seja saudável para a mente de ninguém simplesmente descartar sentimentos e relacionamentos, retorquiu John, mais irritado. Para mim tem sido muito eficiente até agora, sentenciou Sherlock, também demonstrando certa irritação. Silêncio. Apenas os sons da agitada Londres, enquanto eles circulavam o Hyde Park Corner, onde o Wellington Arch, a estátua do Duque e diversos memoriais de guerra se destacavam entre calçadas claras e canteiros gramados. Entenda, John, recomeçou Sherlock finalmente, num tom mais amigável. As emoções são interessantes, e algumas delas até admiráveis para mim, como observador. No entanto, trazê-las para minha vida diária seria como colocar areia em um instrumento sensível. Minha mente foi treinada para a dedução e a lógica. Sentimentos como a paixão romântica e o amor familiar seriam um distúrbio inconveniente e potencialmente desastroso. John não respondeu e os dois se mantiveram em silêncio, enquanto o carro seguia pela Park Lane, que ladeava o Hyde Park pelo lado oeste. Eles tinham como vista as árvores e gramados do enorme parque à esquerda, e à direita o canteiro gramado com árvores em fileira que separava as duas rodovias de 3 pistas. Boa parte das árvores ainda estavam sem folhas, enquanto outras continuavam com suas copas cheias e frondosas, e algumas já começavam seu processo de floração do inverno para a primavera. Quando eles se aproximaram do Marble Arch, John quebrou o silêncio. Eu peço desculpas. Não preciso concordar com sua forma de ver a vida. Só preciso respeitá-la. Somos diferentes, e isso não deveria ser um problema. Sherlock continuou olhando para a janela, enquanto eles faziam o contorno para entrarem na Oxford Street. Eu só acho, continuou John procurando as palavras, que é uma forma meio triste e solitária de viver. Sherlock continuou calado, sem olhar para John, seu rosto voltado para a janela. Assim, em silêncio, eles atravessaram as 4 quadras movimentadas da Oxford Street, e foi só depois, quando John já tinha virado à esquerda e entrado na rua da Baker Street, que Sherlock falou novamente. Suas desculpas foram aceitas. Começou Sherlock polido. E você tem meu respeito também.
Então Sherlock finalmente olhou para John, lhe dando um sorriso discreto. Com isso, John percebeu como aquela conversa e todo aquele momento mais emotivo estava sendo exaustivo e desconfortável para o detetive. John sorriu de volta, divertido, com a intenção de aliviar a tensão. Para seu alívio funcionou, pois Sherlock relaxou, voltando a olhar para a janela, enquanto eles passavam as inúmeras lojas e comércios que funcionavam nos andares térreos dos prédios modernos e antigos que se intercalavam na Baker Street Road. Pizzaria, restaurante italiano, casa do sushi, comida indiana, um McDonald's, um Subway, tudo a poucas quadras de distância. Prático e cômodo, comentou Sherlock. E a estação de metrô da Baker Street a 2 quadras, completou John, apontando para o grande e antigo prédio do outro lado da rua, enquanto eles paravam em mais um sinal vermelho. O Regent's Park fica uma quadra mais adiante. Não é um lugar ruim para morar, admito. Brincou ele enquanto seguiam adiante depois que o sinal abriu. O único ponto contra é o excesso de barulho às vezes, principalmente quando se tem um bebê. Chegamos. John parou o carro na frente de uma das casas geminadas, construídas no estilo georgiano. O térreo tinha parede de pedra branca e era composto por uma porta no canto esquerdo pintada de preto, com um vitral em arco no topo e o número 221 em metal dourado. No lado direito e centro havia uma grande janela com uma floreira no peitoril e uma porta ao lado. Acima, num batente comprido e largo que cobria a porta e a janela, estava escrito Padaria Sweet Mary. Não havia mesas e cadeiras do lado de fora, pois uma cerca de barras de ferro separava a calçada do poço da janela do porão. Os 3 andares acima tinham paredes revestidas de tijolos e 2 janelas em cada andar com floreiras, sendo as do primeiro andar mais altas e com um terraço de barras de ferro adicionado à construção. Um jovem franzino saiu agitado da padaria, com uma grande bolsa térmica nas mãos. Olá, Sr. John! Cumprimentou o rapaz com pressa, dando apenas um aceno de cabeça para Sherlock. Oi, Billy. Movimentado hoje? Perguntou John, enquanto ele e Sherlock seguiam para a porta do lado esquerdo. Nem me fale, Sr. John. A Sra. Hudson e a Sra. Turner estão enlouquecendo a gente na cozinha. Se não fosse a Sra. Mary controlando as coisas... Reclamou Billy com seu jeito estabanado, colocando a bolsa térmica numa caixa presa a uma lambreta de cor verde, na qual ele subiu com pressa e saiu sem se despedir. A Sra. Hudson é... Começou John enquanto destrancava a porta. Mãe da Mary, que é sua esposa. O prédio e a padaria pertencem a elas, e a sua esposa tomou a direção do negócio da família depois que sua sogra teve... complicações de saúde. Sherlock disse com sua voz habitual de dedução, e John parou na porta aberta. Como você... deixa pra lá. Vamos, entre. Convidou John, ainda impressionado com a facilidade dedutiva de Sherlock. Um corredor de mais ou menos 3 metros levava a um hall. Na parte esquerda, de frente para o corredor, uma escada de madeira escura subia, iluminada pela janela de vitral do patamar acima, que levava a mais um lance de escada na direção oposta. Ao lado, havia outra escada que descia até o porão, e em vez de uma parede, um corrimão de madeira trabalhada separava a escada de um outro corredor que ia até os fundos, onde havia uma porta com os números 221A em latão dourado. John indicou para que Sherlock o seguisse escada acima. No andar superior havia outra porta, dessa vez com os números 221B. Mas John não parou ali e continuou a subir a escada. Sherlock olhou com curiosidade para a porta antes de voltar a seguir John. Faz muito tempo que o apartamento está para alugar? Perguntou Sherlock, e John parou no patamar, virando-se para o detetive. Por que eu ainda estou surpreso? Indagou-se John. Está vazio há quase 2 anos. Estava alugado para um antigo professor da Mary desde que eu a conheci.
mas ele decidiu se mudar para Oxford, e como somos um pouco exigentes com inquilinos, ainda não encontramos alguém, digamos, confiável. Com isso, John continuou a subir o outro lance de escadas, sendo seguido por Sherlock. Então imagino que a mulher para quem vocês alugaram o apartamento do porão seja confiável. Uma amiga de sua esposa, eu suponho. Novamente certo, disse John, mais acostumado às deduções de Sherlock. É a Lizzie, a médica forense que você viu na Brixton Road. Ela mora aqui desde que veio do interior para cursar a Universidade de Medicina. Eu desconfiava que fosse ela. Sherlock comentou quando parou ao lado de John, enquanto este abria a porta, na qual estavam os números 221C. Como você poderia ter chegado a essa dedução? Perguntou John, parando na porta semiaberta. Simples, meu caro Watson. A escada do porão é usada frequentemente, indicando que o apartamento está alugado. O tapete e os potes de flores tipicamente femininos indicam que o apartamento é de uma mulher. E você demonstrou uma confiança e intimidade com a médica, visto com frequência em irmãos que convivem diariamente. Além de que ela é a conexão mais provável entre sua saída da medicina e entrada no Met. Certo de novo. Foi ela que sugeriu que eu tentasse o Met. Por que você não disse logo que era Lizzie? Porque os 2 primeiros pontos são fatos, portanto, certezas. Já os 2 últimos são suposições baseadas em indícios, portanto, imprecisos. Neste caso, devemos esperar as suposições se tornarem fatos para então emitir uma certeza. É como dar um diagnóstico baseado apenas em sintomas, sem os devidos exames, comparou John, entrando no apartamento. Exato. Grande parte dos erros numa investigação ocorre por se seguir uma linha mais baseada em suposições do que em fatos. Sherlock foi impedido de continuar pelos latidos de um cachorro de pelo branco e marrom, de porte pequeno, que saiu de uma almofada no chão e foi direto cheirar suas calças. Parece que o bicho de estimação de seu filho gostou da urina do Jack Morcego. Toby tem gostos esquisitos. Ele come abóbora como se fosse bife. Espera. Quem é Jack Morcego? O mendigo que urinou em mim porque me encontrou dormindo no que ele dizia ser o seu cafofo. E por que você não esclareceu que a urina não era sua na discussão com Peter? Você sabe que ele vai te difamar para toda Scotland Yard. Meu caro Watson, a opinião de poucas pessoas no mundo com as quais eu me importe. E lhe garanto que Peter Jones não é uma delas. Além do mais, a opinião e atitudes do seu colega a meu respeito não mudariam, independentemente de qualquer coisa que eu dissesse. Então há pessoas com as quais você se importa, provocou John. Sempre há, John. Sherlock respondeu e se calou, deixando claro que não falaria mais sobre isso. Venha, o banheiro é por aqui, falou John, entendendo o silêncio de Sherlock. O apartamento consistia em uma sala grande na parte da frente, que ocupava toda a largura do prédio. Do lado direito de quem entra, ficava uma mesa grande, com um sofá em L preso às paredes de um lado e cadeiras no outro. Ao lado da porta, rente à parede, uma escada subia para o 3º andar, onde ficavam os quartos das crianças, mais um banheiro. Na parede do lado esquerdo da sala ficava uma grande lareira, com estantes embutidas dos lados, e no centro da sala estava um sofá grande e 2 poltronas. Uma escrivaninha bagunçada ficava na parede entre as 2 janelas, com vários desenhos feitos por crianças, grudados num quadro de avisos logo acima. Uma grande abertura em arco separava a parte da frente da parte de trás do apartamento, onde ficava uma cozinha larga e longa, com um balcão e uma mesa pequena acoplada no centro. John fez Sherlock o seguir até um pequeno corredor logo atrás da cozinha, que tinha uma porta do lado esquerdo que levava a um banheiro, uma janela grande do outro lado e a porta do quarto principal nos fundos. Aqui, disse John, abrindo a porta da esquerda. Fique à vontade, vou arrumar umas roupas para você. John foi até o quarto, enquanto Sherlock entrava e avaliava o banheiro, que tinha uma segunda porta que levava diretamente para o quarto.
pela qual John entrou pouco tempo depois, trazendo um conjunto de moletom e um tênis de marca simples. Não é a melhor roupa para ir a Scotland Yard, mas é mais seguro que te sirva. Sherlock agradeceu e John saiu do cômodo, levando um Toby decepcionado que já tinha se aninhado no tapete em frente à banheira. Sherlock tomou um banho rápido, mas eficiente. Então abriu a porta do banheiro e o vapor causado pela água quente foi se dissipando. Ele já vestia as roupas entregues por John, que lhe serviram muito bem. Ele pegou uma toalha e limpou o espelho embaçado, dando uma boa olhada em si mesmo e fazendo uma careta de desagrado com o que viu. Por fim, deu de ombros e virou-se para sair, mas parou, ao ver Toby aninhado sobre suas roupas sujas e fedorentas como se estivesse no paraíso, abanando o rabo de felicidade ao receber a atenção de Sherlock. John tem razão. Você é esquisito, comentou o detetive. Então saiu do banheiro, deixando a porta aberta, evitando qualquer contato maior com o cachorro. Sherlock desceu as escadas e parou novamente no patamar do 221B, olhando pensativo para a porta. Em seguida, continuou a descer o restante das escadas até chegar no hall. Uma porta lateral estava entreaberta e de lá vinha o som de vozes conversando. Quando ele abriu a porta e entrou, o detetive encontrou uma cozinha de padaria no caos de um dia de trabalho. John estava parado ao lado de uma bela mulher, loira, com cabelos ondulados e curtos e cintilantes olhos azuis claros. Ela estava parada diante de um balcão e colocava ingredientes em uma bacia. Billy já voltara e estava na frente da pia, lavando uma pilha de louça que só aumentava em vez de diminuir. Uma senhora negra de cabelos grisalhos, presos em um coque sob uma touca de proteção, retirava vários cupcakes recém-assados do forno e o aroma doce invadia o ar na cozinha. Uma outra senhora, de pele clara, com vincos de idade, cabelos brancos e óculos de grau, decorava um bolo menor na mesa central e parou seu trabalho assim que viu Sherlock. Então esse é o senhor inteligência acima da média, disse ela com visível animação. Me diga, você gosta de carteado, meu rapaz? Mamãe! Exclamou a moça loira, virando-se, enquanto Billy sufocava uma risada, sem parar seu trabalho, sabendo o que estava por vir. Amélia, eu já lhe disse que essa sua implicância com Claire Smith ainda vai nos trazer problemas sérios. Deixe a pobre mulher em paz, avisou a mulher negra enquanto desenformava os cupcakes. Pobre mulher? Aquela vaca está nos roubando há quase um ano, Lena. Eu só não consigo provar. Ainda. Com isso, ela voltou novamente sua atenção para Sherlock. Me diga, meu rapaz, você conseguiria descobrir isso para mim? Mamãe! Exclamou mais uma vez a mulher loira, enquanto John e Billy se mantinham longe da discussão, disfarçando sorrisos. Volte ao seu trabalho, Mary. Estou tratando de negócios aqui. O homem não disse que é um detetive particular? Então, pode mandar o preço, meu jovem. Pago bem para ver a cara daquela sonsa da Claire desmascarada. Ou a sua cara, quando o rapaz descobrir que isso tudo foi invenção da sua cabeça. Claire é tão modesta e amável, e você a trata injustamente toda vez que vamos ao pub. Insistiu Lena Turner, começando a cobrir os cupcakes com creme branco e cerejas. Amélia Hudson ergueu a cabeça, exasperada com a ingenuidade da amiga. Desculpe minha mãe, Sherlock. Ela é muito direta e às vezes não percebe quando passa dos limites. Interrompeu Mary, e com isso ela deu um olhar de advertência à mãe, que mais uma vez ergueu a cabeça, revirando os olhos por trás dos óculos. A propósito, sou a Mary, esposa do John. Essa é minha mãe Amélia e essa é Lena. O rapaz ali na pia é o Billy. John nos contou sobre seu feito em Brixton Road
E parece que isso fez mamãe retomar algumas ideias malucas sobre Claire roubar no carteado do grupo de idosos. O que não faz sentido, já que não há apostas em dinheiro, apenas fichas simbólicas. Lena e Amélia trocaram rápidos olhares, que passaram despercebidos por todos no recinto. Todos, menos um. Um roubo simbólico ainda é um roubo, argumentou a Sra. Hudson. E se vocês tivessem aceitado em ir no carteado do pub como eu pedi, vocês teriam visto com os próprios olhos que estou dizendo a verdade. Mas como vocês se recusaram e ainda se recusam a me ajudar, estou indo atrás de outras opções. Ela virou-se para Sherlock mais uma vez. Então, meu rapaz, o que me diz? Sherlock não respondeu imediatamente, fazendo todos o olharem com apreensão. Então sorriu, como se gostasse do drama da cena. Finalmente ele se virou para a Sra. Hudson de forma polida e educada. Sra. Amélia Hudson, gostaria de destacar 2 pontos nessa questão. Primeiro, acredito que sua forma direta de dizer as coisas, apesar de ser incompreendida por vezes, é melhor e mais eficiente do que o habitual circo de formalidades sociais. E compartilho de sua forma peculiar de comunicação. Com essas palavras, Sherlock tirou um sorriso de satisfação da Sra. Hudson e um olhar de "Viu, ele concorda comigo", para a filha Mary. Segundo, me dê 5 minutos com Claire Smith e lhe mostrarei com provas se ela é culpada ou inocente. Perfeito! Gritou Amélia em triunfo. Aquela sonsa da Claire Smith não perde por esperar. Lena e Mary se entreolharam desanimadas, como se elas próprias tivessem perdido um jogo final de carteado. John e Billy, como qualquer homem que ama sua paz de espírito, evitaram qualquer comentário a respeito, e Sherlock permaneceu impassível, como se as emoções lhe fossem algo estranho. Bom, agora que isso está resolvido, começou John, sabiamente mudando o foco da conversa. Precisamos voltar ao trabalho. Pronto para ir? Ele perguntou para Sherlock, que fez um meneio de concordância com a cabeça. Não esqueça os lanches, lembrou Mary, esticando as sacolas de papel para o marido. John, então, deu um selinho na esposa e se despediu de todos com um "bom dia de trabalho para vocês", enquanto Sherlock resumia seu adeus a um aceno de cabeça. Mais tarde, ele e Sherlock caminharam da cozinha para o hall, saindo pela porta lateral com o número 221 acima deles. Logo eles estavam de volta ao carro, descendo a Baker Street em direção a Oxford Street. Não gosto de comer enquanto estou focado em um caso. A digestão me deixa mais lento, explicou Sherlock quando John tentou passar uma das sacolas de lanches. Bom, eu vou te dar 2 escolhas. Ou você aceita e come, ou eu vou parar o carro e enfiar esse sanduíche na sua garganta até não restar mais nada dele. Sherlock observou John por alguns segundos, então pegou a sacola que lhe oferecia. Você teve que contar à sua esposa sobre como me encontrou e sobre minha aparência pouco saudável para explicar por que estava trazendo um estranho até a casa. E ela avisou que se você não me obrigasse a comer, ela o faria. Acertei? Comentou Sherlock, cheirando o sanduíche antes de dar uma boa mordida, pois apesar da recusa, ele estava com muita fome. Acertou. E acredite em mim, você vai preferir a minha abordagem à dela. Com isso, Sherlock e John sorriram, olhando para a rua, enquanto eles seguiam para Oxford Street, caminho para Oxford Circus. Ela tem a quem puxar. 2 mulheres fortes, comentou Sherlock. Acha que a tal Claire é realmente uma ladra ou é só a implicância da minha sogra? Ainda é inconclusivo. Amélia Hudson é bastante sagaz e tem um bom senso de observação, mas o fato de ter sido enganada por anos pelo ex-marido depõe contra ela. Como você sabe sobre o pai da Mary? Sua sogra tem uma marca profunda de aliança no dedo, mas ela não a usa com uma corrente no pescoço, comum quando um companheiro de longa data que é muito amado morre. E a ausência total dele nas fotos de família, tanto na sua casa quanto no mural da cozinha da padaria, indicam que ele fez algo repulsivo o suficiente para que nem a esposa, nem a filha queiram lembrar dele.
É uma história longa e complicada, confessou John. Mas te garanto que elas estão certas em deixá-lo de fora da vida delas. John virou para Regent Street, aproveitando o sinal aberto no cruzamento da Oxford Circus. Eu imaginei que sim, confirmou Sherlock, então colocou o último pedaço do sanduíche na boca. O restante da viagem foi feito em silêncio contemplativo. Eles passaram pelas fileiras dos imponentes e antigos prédios da Regent Street, assim como pelos grandes telões de LED com as propagandas do momento na Piccadilly Circus. Viraram para High Market na esquina do luxuoso Criterion Building, um prédio histórico no estilo neo-bizantino, com seu chafariz de 4 cavalos de bronze. Então seguiram até a Trafalgar Square, onde contornaram o pátio da estátua de Carlos I sobre seu cavalo, e entraram na Whitehall até chegarem no cruzamento do Parliament Square Garden e do Big Ben, o coração turístico de Londres. Uma pequena fila se formava na calçada, em frente à cabine telefônica vermelha, instalada especialmente para os turistas, e nos gramados da Praça do Parlamento, muitas pessoas descansavam e tiravam fotos, apesar do frio de março. John seguiu para a esquerda, onde de um lado ficava o Big Ben, e do outro ficava a grande estação de metrô de Westminster, onde mais turistas estavam parados, tentando encontrar o melhor ângulo para fotografarem a famosa Torre do Relógio. Uma quadra depois, e eles estavam diante do rio Tamisa e da Westminster Bridge. Mas John não seguiu adiante e entrou à esquerda, na larga rua da Victoria Embankment, onde seguiram por mais uma quadra, entrando mais tarde no estacionamento do belo e novo prédio da Scotland Yard. Do outro lado da rua, uma balsa acabava de sair do Westminster Pier, e do outro lado do rio Tamisa, a grande roda gigante, conhecida como London Eye, girava devagar, abaixo do céu, cada vez mais cinzento.